Bom dia, boa tarde, boa noite, minhas amadas, meus amados também, meus inscritos do nosso Papo Franco Podcast. Eu estou aqui hoje para consagrar mais um episódio do Papo Franco Entre Elas, com uma maravilhosa, gente, uma profissional incrível, uma mulher incrível, que vai falar sobre vários assuntos pertinentes, vários temas interessantíssimos, que eu tenho certeza que vai ressoar com você, vai conectar e vai fazer muito sentido. Então, enquanto você aí pega a sua agenda, né, pega seu planner e a sua caneta, eu já vou deixar aqui o recadinho para que você se inscreva agora no canal, acione as notificações e fica ligado, porque hoje o papo vai ser entre elas, delas e para você que está em casa. Então, vamos lá. Respeitável público, o espetáculo vai começar com vocês, eu, a senhora Franqueza e a doutora Carol. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Nívia. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. Estou emocionada. Eu que estou feliz. Só para vocês saberem, antes da gente iniciar o podcast, a gente já estava fazendo um podcast off aqui, tá? Só que quem fizer parte da edição aqui, nós sabemos. Porque pensa em uma pessoa com a áurea gostosa, com a pessoa com a presença gostosa, a energia gostosa, que ressoou muito comigo, que conectou muito comigo, e foi por isso que eu trouxe ela aqui, tá, gente? Porque ela tem uma história incrível, ela tem experiências incríveis, tem uma profissão maravilhosa, Incrível. né, de cura, de zelo pelo outro, cuidado pelo outro, e também tem pessoas maravilhosas na vida dela, e também tem lições, tá? Muita lição que eu tenho certeza que você aí tá precisando. Agora, doutora Carol, Oi. a pergunta de todo podcast, né? Quem é a Carol? Quem é Carol? Carolina Macedo, mais precisamente, né? Hoje todo mundo chama de Carol Moreira. E esse Moreira, por incrível que pareça, é do meu primeiro marido. Ah, sério? Sério, casei. Aí antigamente a gente casava, põe o nome do marido para agradar o marido. Aí começou a profissão, o nome profissional, põe o do marido para agradar o marido. Todo mundo hoje me conhece por Carol Moreira. Me divorciei, mas continuei com o meu Moreira. Hoje o Moreira é meu, né? Mas a Carol é uma mulher que precisou se criar sozinha na vida, precisou gritar para os outros ouvirem, mas é uma mulher que ama viver. Ai, desculpa, mas Pode se emocionar. Aqui é nosso lugar, Carol. Pode chorar, pode colocar tudo pra fora. Aqui todas nós, né, inclusive vocês que estão assistindo aqui, todas nós estamos aqui pra isso, pra compartilhar e pra multiplicar. Eu perdi minha mãe muito nova, meu pai casou novamente, eu tinha 7 anos, nunca dei certo com a minha madrasta, porque era outra criança de 18 anos que casou com meu pai, e tudo que eu fiz na vida eu corri atrás sozinha. Me casei, tive a minha filha linda, maravilhosa. Quando eu era adolescente, eu fazia dança. Com 13 anos, eu era professora de balé. Fui professora de dança até meus 24 anos. Quando eu falei, peraí, eu preciso estudar, fazer uma faculdade. Na época, dança, só existia um curso de graduação em dança no Brasil, que era em Campinas. E eu não tinha condições de ir. E aí eu fui fazer fisioterapia. E na fisioterapia eu descobri que eu amo cuidar das pessoas. E hoje eu faço isso, que é a minha maior paixão. Cuidar das pessoas, reabilitar o corpo e a alma das pessoas. E você acabou de falar que você se descobriu no cuidado das pessoas. Mas o que levou você a se decidir pela fisioterapia, pela reparação tecidual, Reparo tecidual. por essa especialização que você optou hoje? Então, quando eu me formei em fisioterapia, primeiro eu me especializei em ortopedia. Não queria a área que eu tô hoje, que é a dermatofuncional. Sério? Nunca quis. Achava
horrível trabalhar nessa área. Tinha preconceito mesmo. Mas meus professores na faculdade, os médicos que eu trabalhei depois de formada, todos falavam que eu tinha esse dom das mãos, do dermatofuncional, do toque. E aí eu comecei a trabalhar com pós-operatório, vi que eu tinha esse dom, que os médicos gostavam do meu trabalho e me especializei também nessa área. Entrei de cabeça. E aí a gente recebe muita complicação, né? Nem sempre a cirurgia plástica é do jeito que a pessoa sonhou. E quando eu via as complicações, as frustrações das mulheres, eu me sentia impotente. E aí eu fui estudar mais. Primeiro, eu fiz um curso de dermopigmentação para a médica, que é quando a gente faz tipo uma tatuagem da areola. Aquelas mulheres que têm necrose de areola depois da cirurgia plástica, que falam, eu tô sem areola, elas ficam deprimidas. E aí eu fui aprender a fazer para tentar ajudá-las. Voltei, comecei a fazer essa pigmentação de areola, mas eu não fiquei satisfeita. Eu falei, não, eu ainda não tô fazendo 100% o que eu poderia estar fazendo para estar ajudando essas mulheres. E aí eu entrei de cabeça no reparo tecidual. E dentro do reparo tecidual, eu tive maior noção de tudo isso, né? Do cuidado, reabilitar, das feridas, né? Da reabilitação da alma das pessoas, principalmente das mulheres. E foi aí que você percebeu que você transformava vidas e não só corpos. Foi Meu aí Deus. que eu percebi. E durante essa trajetória, teve algum marco de alguma paciente que, tipo, te deu alguma lição de vida? Por exemplo, você foi lá para cuidar dela, para fazer um reparo tecidual ou algum tipo de tratamento, e ela trouxe para você uma lição de vida? Nossa, amiga. Várias, né? Todas trazem, todas. A maior delas, a que mais profunda, que mais te marcou, assim. Eu não consigo lembrar agora. Eu vou pensar, se eu lembrar até mais tarde. Minha memória agora, É muita coisa junta, é muita né? coisa, amiga. Já foram mais de 5.000 pacientes que eu atendi. 5.000 pacientes, uau. 5.000. Eu tenho esse número pela minha lista de contatos. E o que você acha que faz com que o seu trabalho reverbere tanto assim? Eu acho que é a minha transparência, a minha franqueza e o meu acolhimento. As pessoas estão sentindo muito falta de acolhimento, de serem ouvidas, de serem cuidadas com carinho, com prioridade. Eu acho que esse que é o grande diferencial. Inclusive, eu tenho um capítulo publicado num livro que foi de uma dermopigmentação paramédica que eu fiz numa paciente. E eu publiquei isso, eu apresentei esse caso num congresso, que me marcou muito, porque ela tinha tido necrose de areola, ela sofreu muitos meses, fez enxerto com o tecido dos lábios da vagina. O enxerto também deu rejeição. Então foram assim muitos meses que eu acompanhei o sofrimento dela. E aí depois que tudo passou, porque para fazer a dermopigmentação tem que esperar 1 ano de cicatrização. Aí eu fiz a dermopigmentação dela. E a gente faz um efeito 3D para ficar parecendo que tem um mamilo lá no centro da areola. E aí um dia ela me procurou para me contar que ela muito tempo ela não namorava, não fazia sexo com um namorado, porque ela tinha vergonha da mama dela. E que aí eu fiz a pigmentação, ela teve coragem de fazer sexo com um namorado e disse que depois estavam lá nus na cama conversando e ela contando a história da mama dela. Ele falou, não, mas isso aí não é pigmentação, tatuagem. Ela falou, não, eu tô vendo.
Ela teve que deixar ele passar o dedo, sentir, Pra ver que não pra era. ver que não era. E ela me contou isso aos prantos, sabe? Assim. Então, você sabia que você fez essa diferença? É incrível. É incrível. E por mais que a gente tenha uma profissão, precisa de dinheiro, isso é impagável. Uau. Eu consegui fazer a pessoa recuperar a autoestima dela. Esse ponto é impagável. É impagável mesmo. Porque se não for um profissional da área da psicologia, da área da psiquiatria, neurociência, alguma coisa, a gente se torna mais um profissional. Ou a gente pensa que a gente se torna mais um profissional. Para a maioria das pessoas, é mais um paciente. Uhum. E aí, nesse caso, foi a sua paciente, a que tinha o problema nos mamilos. Né? E você, tanto é que você lembra até hoje. É difícil achar profissional desse jeito. E algo que você falou que é muito importante é sobre essa doação e essa conexão com o seu paciente. Eu estive aqui com o Dr. Gênesis, que é oftalmologista, e ele me falou o seguinte, que a maioria das pessoas hoje faz atendimento online. Tá, tudo bem, não tem problema você fazer uma consulta online. Só que muitas doenças, muitas situações patológicas, patogênicas, situações clínicas, têm cheiro. E como é que você sente o cheiro de um paciente, sente o cheiro de uma doença, se você estiver fazendo um atendimento online? Entendeu? Eu falei, doutor, mas é patologia dos olhos? Ele falou, sim. Tem um determinado tipo de glaucoma, determinado tipo de diabetes, que você sente o cheiro do paciente, você já sabe qual que é. Na sudorese. Você já sabe qual que é o problema dele. E aí ele falou que não tem mais como hoje o profissional ser tão conectivo a esse ponto. Que a maioria dos profissionais não sabem. Não sabe sentir. E aí ele até exemplificou sobre o bebê, o filho, né? Que o filho da gente, quando tá com febre, a gente sente o cheiro dele com febre. Sente. E é verdade. É uma grande verdade. Então, isso que você está falando faz muito sentido. Isso é um grande diferencial. Muito grande. Que a gente não encontra mais hoje fácil, não. Não, e eu falo assim, a grande maioria, a gente se torna amigos. Essa paciente, isso foi em 2000 e... Nossa, isso deve ter uns 8 anos. Uhum. Começo do ano agora, ela veio, ela hoje mora fora de Berlândia. Ela estava com rejeição da prótese. Aí o médico tirou, né, fez o explante. Eu fiz o pós dela, desse explante, ainda brinquei com ela, falei, você já curtiu o que você tinha curtido dessa prótese, agora a vida que segue sem ela, né? Ela é, e assim, e a gente ainda tem a mesma conexão. A mesma. Eu hoje, como hoje eu tô trabalhando com os injetáveis também, e ela tinha muita restrição com injetáveis, eu falei, não, vamos fazer uma harmonização, antes de você ir embora pro Mato Grosso de volta. Ela fez, confiou em mim, me manda mensagem, me manda foto de lá. A gente até hoje tá conectada. Eu consigo ter essa conexão, manter. Não é só ali dentro do consultório. Uau. E conversando com você lá no seu consultório, porque eu sou paciente dela também, tá, pessoal? Foi lá que eu conectei, lá que eu fiz gay. Conversando com você no seu consultório, você me falou sobre uma questão muito importante. Eu a procurei, né, pra gente fazer cuidados de rejuvenescimento, antissinais, e ela me relatou sobre a maturidade, né, as lições que a maturidade traz para nós. E eu gostaria que você falasse para todo mundo, né, sobre as lições que você tem tido, né, com a maturidade, o que a maturidade te ensinou e o que pode ensinar para as nossas inscritas. A maturidade me ensinou, eu gosto de usar o termo que é enfiar os 2 pés no foda-se. Desculpa as palavras. Manda brasa. Mas a gente chega numa época da vida da gente, eu falo muito isso, eu acho que eu te falei também, em que a gente tem menos tempo para viver do que a gente já viveu. Então, não dá mais pra gente perder tempo com coisa que não vai fazer diferença, né? Tem coisas que, pra que eu vou brigar, vou discutir, vou querer ter razão,
sabe? Não, tá bom do jeito que tá. Eu quero é ser feliz, eu quero é aproveitar o hoje. Amanhã, só a Deus pertence, né? Então a maturidade me trouxe isso, me trouxe o me amar, me colocar em primeiro lugar, não aceitar nada menos do que eu mereço, assumir a minha vida nas minhas mãos, não ter medo de falar o que eu sonho, o que eu quero, não ter vergonha de ter 55 anos e ter um marido 16 anos mais novo, não ter vergonha de casar de novo, de véu, grinalda. É isso, é viver intensamente hoje, sem medo. É uma coisa interessante, né? E eu traduzo isso como uma liberdade, mas ao mesmo tempo eu percebo que para a maioria das mulheres é diferente. Ao invés de se sentirem mais livres, elas sentem mais cobrança sobre o corpo, sobre o comportamento. Você consegue perceber isso também na sociedade? Já se sentiu assim? Sente isso nas suas pacientes? Nívia, eu acho que isso tá no nosso cerne. Eu me sinto assim. Por mais que a gente fala isso tudo dessa liberdade, tem aquele dia que a gente acorda e esquece isso tudo. Né? A gente precisa estar lembrando. A gente olha no espelho. Eu acho que eu tô acima do peso, essa roupa não tá legal. Sabe? Até ao ponto de você tentar lembrar que não. Que você não tem que importar com a opinião dos outros. Você não tem que importar o que o outro vai pensar daquela roupa, tá assim, tá assado. Minha barriga tá de fora, eu tô gordinha. Mas eu vejo que essa cobrança tá ainda na maioria das mulheres. Elas ainda se sentem cobradas. E vai além da estética, né? Eu vi um vídeo essa semana no Instagram em que começava falando que a paz, a gente não sabe o que é paz, que a gente precisa exercitar a paz. Porque a gente está tão acostumada com o piloto automático, com a cobrança, com autocobrança, com as nossas avós que falavam que a gente tinha que cuidar dos maridos e dos filhos, né? E colocar a gente em segundo e terceiro lugar, que quando eu me pego à toa em casa, eu me cobro. Não, mas eu não posso ficar à toa. Quando a minha filha chega, eu não fiz janta e ela fala, mãe, o que tem de janta? Eu falo, ixi, não fiz nada hoje. Eu penso, nossa, minha filha tá com fome. Aí eu lembro, e daí? Ela tem 24 anos, sabe cozinhar. Não, vem aqui e faz para nós duas. Eu exercito isso todos os dias, porque a gente ainda se cobra, a gente ainda se pune por ficar à toa, né? Eu tento fazer um movimento de união, de conexão entre mulheres também, do meu jeitinho, porque eu fico vendo meu marido com os amigos dele, eles têm tempo para eles. Entre eles. Se eles não têm tempo, eles dão um jeito. Fazem. Eles fazem campeonatos de videogame. Eles têm grupos de amigos no WhatsApp que se falam todos os dias. Você tem algum grupo de amigas no WhatsApp? De amigas não, só profissional. Nem com a minha família, eu não falo todo dia. Eu não conheço ninguém que... Mentira, pra eu falar que não tem, eu tenho. Eu tenho um grupo de amigas de infância. Nós somos 5 da minha cidade. Cada uma mora para um canto. Mas mal se fala. A gente fala o essencial, o necessário. É um grupo gostoso de levar. Mas eu não vejo esse grupo de amigas igual os homens têm. Essa união que os homens têm, mas eles arrumam tempo. A gente não. A hora que a gente tem um tempinho, eu vou aproveitar para arrumar o armário, eu vou aproveitar para fazer não sei o que pro meu filho, eu vou aproveitar... Eu vou aproveitar para cuidar de mim, né? Eu vou aproveitar para ser feliz também. Mas a casa tá para arrumar, o outro arruma. E o Kiko? E o Kiko?
A casa é igual eu brinco. Quando fala assim, mas você não faz nada disso na sua casa, eu falo, não, lá em casa é tudo dividido por 3. Tudo. E não é sistema de república, é uma família. Uhum. Agora, se quiser que eu assuma tudo, eu assumo. Só que aí eu vou ser a dona da casa, não a dona de casa. E aí vai todo mundo ter que me obedecer. Mas aí eles não querem. Ônus e bônus. Não tem como você ter só coisa boa, só bônus. Porque ser dona de casa, não. Aí eu não vou ser mais não, amiga. Isso eu não quero mais. Eu também não. Eu também, às vezes, quer queira, quer não, justamente por trabalhar home office, eu tenho que cumprir algumas coisas, né? Mas eu também não faço muita... E eu sou igual a você. Hoje mesmo, a Rafa falou assim, mãe, o que tem de comida? Eu falei, tem uns negócios na geladeira. Ela, você não vai fazer pra mim? Eu falei, eu vou, se eu tivesse tempo eu faria, mas como você já é grande, você já sabe usar micro-ondas, já sabe usar a airfryer, você vai lá e vai fazer. Ela, tá bom. Em outro momento, assim que ela perguntasse, eu simplesmente levantaria e fazer sem respondê-la, inclusive. Com certeza. Mas mesmo assim, dói. A gente ativa um alerta dentro da gente, né? Uhum. Nossa, eu tô fazendo algo errado. Meu Deus. É desse jeito, e se culpa, E se cobra. E muito. Mas eu também tô vendo um movimento, sabe? A minha irmã mais velha é a avó. E é louca nos netos, né? E os netos dela Vocês são meus quantos netos. irmãos? Da minha mãe somos só nós 2. Aí minha mãe morreu, eu tinha 4 anos, meu pai casou de novo, teve mais 3. Aí nós somos 5 no total, do meu pai. Mas nós 2 temos uma ligação muito forte. A gente precisou fazer isso, né? Porque afinal de contas só sobrou nós 2 de tudo, né? Então hoje a nossa família somos nós 2. Meu pai é vivo, eu convivo com meu pai, convivo muito bem, mas eu tenho as minhas mágoas, perdoei, mas perdoar não é aceitar. Aceitar conviver. Não, perdoar é liberar, mas eu tenho feridas e eu não quero destampar essas feridas, eu não quero ter que ficar relembrando tudo que eu sofri na minha infância, todo o abandono que eu tive, né? Porque dói. Dói muito. Dói ser abandonada. E eu tô curando essas feridas. Mas curar, perdoar, não é você voltar lá e viver como se nada tivesse acontecido. Novo, né? Não, de forma não. nenhuma. Ainda sobre a maturidade, eu não te considero madura. Lógico, mais que eu, sim, né? O que essa trajetória sua, essa sua maturidade trouxe de desafios para você? Biológico, desafio psicológico, social? O que trouxe para você? Nossa, eu faço terapia e minha psicóloga, ela tem uma abordagem que a gente chama de análise transacional, onde ela usa 3 figuras para a gente tentar entender os sentimentos, né? Que é a criança birrenta, que chora, que não entende muito as coisas que tá acontecendo, né? É aquela criança nossa que sofreu a vida inteira, que tá cheia de traumas e não teve acolhimento. O adulto que é racional, que age com racionalidade, e o pai crítico que julga todo mundo. Ela usa essas 3 figuras. E eu tenho muito dessa criança. Muito. Então, assim, eu brinco que as 3 Carolinas, a criança, a adulta e o pai crítico, elas conversam o tempo inteiro dentro de mim. Né? E eu acho que a maturidade é eu conseguir ser adulta em tudo. Tem hora que a gente não dá conta. Tem hora que a gente quer ser uma criança, a gente não quer dar conta de tudo, né? Esse, no caso, seria um desafio psicológico, emocional, no caso. Um desafio emocional. E desafios biológicos? Os desafios biológicos,
Eu acho que são esses hormônios, né? Essa menopausa que vem chegando. Que eu sou da época que a mulher, quando entrava na menopausa, ela era vovó, ela já estava perto de ter problema de saúde, de morrer, de usar uma bengalinha. É verdade. Era essa figura que a gente tinha, né? E hoje a mulher com menopausa, eu estou entrando na menopausa. E eu estou no auge da minha vida. Minha filha está criada, faz a comida dela. Eu não perco mais o sono quando ela está na rua de madrugada. Eu posso viajar para onde eu quero com meu marido. Eu tenho a maturidade de ser livre, de ter liberdade. Uhum. Só que aí agora eu tô velhinha morrendo? Não. Só que esses hormônios mexem demais com a gente. É calorão, eu tenho todos os calorão. É alteração de humor. As crises depressivas, que tem dia que você chora, que você acha que você é o mosquito do cocô do cavalo do bandido. E aí você tem que falar, não sou. Então a menopausa, ela mexe demais com a gente. Ela desestrutura tudo em volta da gente. Eu tô tentando reestruturar meu marido, as pessoas em volta de mim, para tentar entender o que a gente está passando. Mas eu acho que o pior é isso. Biologicamente é a menopausa, amiga. E como que você acha, como que você lida com a história que o tempo tenta contar através do seu corpo, assim, pelas linhas, pelas marcas? Como que você lida com o espelho? Hoje eu lido bem. Hoje eu trabalho muito isso. Trabalho com beleza, né? Uhum. Em realçar a beleza de todo mundo. E tento realçar a minha também. Mas você que conhece meu trabalho sabe que eu gosto de tudo muito sutil e natural. Uhum. E claro que vai do gosto de cada um, mas eu gosto de assumir minhas marcas. Eu acho que cada marca minha, cada cicatriz, cada estria, cada celulite, cada flacidez, tem uma história para contar. Né? E tá tudo bem. Tá tudo bem eu não ter mais um corpinho de 20 anos. Né? Pra que eu quero um corpinho de 20 anos hoje? Você imagina se a gente tivesse um corpinho de 20 anos e maturidade de 55. Eu ia virar um ser humano egoísta. Desumano, na verdade. Desumano, gente, desumano. Então, assim, eu aceito bem, eu me olho no espelho aceitando bem. Não tenho mais... Eu sofri muito para me olhar no espelho e aceitar tudo. Principalmente pelos padrões que a sociedade exige. Hoje não, hoje eu lido muito bem com isso. Eu uso o que eu quero, faço o que eu quero, mostro a barriga se eu quiser mostrar a barriga. Não tem essa de que, se eu quiser pôr um shortinho, eu ponho short curtinho. Não tem nada mais que me constranja de eu querer seguir padrões. Pelo contrário, eu acho que hoje eu adoro quebrar padrões. Isso é bom. De um lado ela gosta de sutileza, naturalidade, mas do outro ela adora quebrar padrões. Vai entender, né, gente? Mas é isso aí. Mas eu desde confundir pequena. A concorrência, ninguém saber, né? Não ser previsível, isso é importante. Eu sou leonina, gente. Leonino gosta de ser diferente. Leonino, ele é o totem, né? Geralmente ele é o que mais se destaca, assim. Pensa, esses dias eu cortei meu cabelo, cheguei em casa, meu marido demorou meia hora pra falar. Eu fiquei brava. Aí eu já mudei a cor do meu, eu era morena, fiquei loira, o meu não percebeu. Juro pra você. Mentira! Sério, eu fiz luzes no cabelo, pretão assim, luzes. Ele não percebeu que tinha diferenciado, não. Vocês homens, vou te contar um negócio, viu? Você não fala nada, ainda bem que aqui o papo é entre elas. Vocês, sai pra lá. E como que você recomenda para as mulheres hoje, as suas pacientes, as pessoas que nos seguem? Qual que é a lição que você dá sobre essa questão da maturidade, sobre essa questão de encarar as linhas, né, a nossa história, as marcas da nossa história no nosso corpo? É o
o autoamor, o autocuidado, né? E eu falo assim, a gente respeita as marcas, cicatrizes. Então pra que você quer pôr botox, quer fazer isso, quer fazer aquilo? Eu acho que que a gente tem que se olhar no espelho e estar confortável, né? Isso não é sobre padrões, é sobre autoamor, autocuidado. A gente não cuida do cabelo, você vai deixar o seu cabelo sem brilho, sem corte, sem tratar. Você vai para uma festa sem fazer uma escova ou um penteado. A pele, as rugas é a mesma coisa. É cuidar para estar confortável para você se olhar no espelho, né? A gente não tem que deixar ficar tudo no natural. Ninguém deixa cabelo natural, unha natural. Todo mundo quer passar uma maquiagem, quer estar bonito e quer estar confortável, né? E na beleza eu falo muito isso para elas. Eu nunca vou fazer uma avaliação e te falar tudo que você precisa sem antes você me falar aquilo que te incomoda. Às vezes eu vejo uma coisa em você que um tratamento estético resolve, mas para você não é um problema. Então não tem que se resolver nada, né? E eu lido muito assim, elas chegam ali, como eu acolho muito, aos poucos tá todo mundo abrindo o coração. E eu tenho medo de uma hora algum marido não gostar de mim. Porque o que eu puder fazer para massagear o ego de uma mulher e ela se sentir bonita, poderosa e que ela dá conta. Esses dias uma me ligou que o dia que eu conheci essa mulher, que ela foi na minha clínica, ela é mãe de uma amiga minha. E hoje ela também é minha amiga. Eu tenho as fotos dela do antes, do Botox. O semblante dela era de uma mulher muito triste. Hoje não. Hoje você olha pra ela, você fala, não é aquela mulher, não, mentira. Você fez alguma coisa nessa foto, não, é ela. Mas a nossa amizade, eu consegui mostrar pra ela que ela tem que se amar, que ela tem que se cuidar e que ela não tem que aceitar nada menos do que ela merece, né? E aí ela me conta certas coisas que ela passa com o marido dela. Eu não julgo ninguém, você tem que separar, você tem que largar dele. Não, amiga, não é fácil. Eu vivi 19 anos um casamento tóxico. E eu sabia que era tóxico. E todo dia eu queria largar ele. Mas eu tinha uma dependência emocional. E tá tudo bem, eu tô aqui para ajudar minha amiga também que tem uma dependência emocional. E eu vou estar aqui para ajudar ela o dia que ela conseguir vencer essa dependência. Nunca vou enfiar o dedo na cara dela por causa disso. Mas vou massagear o ego dela aos pouquinhos. E um dia eu falei pra ela, você promete que todo dia você vai olhar no espelho e vai lembrar de mim? E vai olhar pra você e vai falar assim, eu posso o que eu quiser, eu posso ser o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser. Até você conseguir ser e fazer o que você quiser. Ela prometo. E ela fala pra mim que todo dia ela faz isso, ela cumpre. Então eu tento transformar a vida delas de alguma forma. Isso é muito importante. E você trouxe algo muito importante na minha mente agora. E foi um insight, assim. Eu gosto muito de estudar, gosto muito de observar. Neurocientista do marketing, mas neurocientista, né? Observar o comportamento das pessoas. E eu percebo que essas duas faces, uma de se aceitar a história, né, do corpo, aceitar a história das linhas, do que o corpo da gente conta, é uma coisa, e exercer o autoamor é outra. Por quê? O ato de fazer o Botox, o ato de passar um creme, não é o ato de querer desaparecer com a história, é o ato de mostrar para si mesmo que está se cuidando, que está se amando. É como se você pudesse, do outro lado, acariciar seu rosto e falar assim, eu tô te cuidando. Tirar o seu cabelinho do rosto assim e falar assim, nossa, eu tô te cuidando, eu tô te amando. Né? Então, é um ato de autocuidado, um ato de autoamor. Não é um ato para desaparecer com a velhice, para tirar as rugas. Não. É uma forma de se cuidar. Às vezes,
pode até não ter muito efeito, mas o simples fato da mulher ir lá, fazer, sair do lugar, ela já se sente outra pessoa. Eu nunca esqueço de uma senhorinha do cabelo curtinho, igual de um hominho assim, branquinho o cabelo dela. Mas ela queria ir no salão para lavar o cabelo lá e, detalhe, tinha que secar no secador. Ela saía de lá outra pessoa. Isso quer dizer que o cabelo dela precisava de secador? Não precisava, gente. Não precisava de secador. Mas esse ato de ir ao salão, de ter as pessoas lavando o cabelo dela, acariciando ela e secar o cabelo dela com o secador é um ato de amor, de cuidado que fazia ela sentir bem. Então aqui o verbo não é ser, é sentir. Uhum. Não é ser jovem, é sentir-se bem. É sentir-se cuidada, é sentir-se amada. Então esse é o primeiro ponto, né, que a gente, Com certeza. que a gente tem que sempre evidenciar e que eu penso quando eu cuido de mim, porque eu sei que vai cair tudo. Não queria, né, gente, vou ser sincera, não vou ser hipócrita, mas e daí? É sinal que eu tô vivendo, né? E hoje Que as o tempo tá meninas, passando. as meninas têm tudo nas mãos para não derreter igual a gente derreteu, Uhum, né? é verdade, é verdade. Que é um assunto para outro podcast, né, amiga? Mas eu falo isso, é o auto-amor. Eu ir fazer uma limpeza de pele, aí eu falar pra mim assim, nossa, deixa eu limpar essa pele, tadinha. Deixa eu cuidar de você e é você com você mesma. Eu falo isso quando eu faço um procedimento numa cicatriz para modular aquela cicatriz de um pós-operatório. E aí eu às vezes converso com as cicatrizes, o paciente morre de rir de mim, que eu falo assim, olha o tanto que ela tá feliz, que ela tá grata. Mas o corpo conversa, a pele conversa comigo. Ela me conta o que tá acontecendo, o que ela tá sentindo, se ela tá feliz, se ela tá triste. A gente que trabalha aquilo no dia a dia, a gente entende isso, a gente consegue se conectar com isso. Eu imagino que é igual você com a sua profissão, né? Como comunicadora do marketing, do neuromarketing. Você tem o exercício e essas sutilezas, né? Que os outros às vezes chamam a gente doida. Mas não é, gente. É igual às vezes eu brinco que eu olho assim, eu quase vejo por baixo da pele da pessoa. Uhum. Mas é a prática. Você quase vê só os músculos, os nervos, os ossos, né? Eu entendi. E outra coisa interessante é que a gente, como profissional, é complicado a gente estar no lugar da pessoa para sentir o que ela sente, né? Para decifrar o que ela traz consigo e tudo. Mas existem alguns gestos que são unânimes, né? Independente de qual seja a sua linguagem do amor, aquilo ali traduz-se em amor e em cuidado. Sim. E um deles, não há quem possa negar, é o toque. E outro deles é o falar. O falar, o verbalizar, a comunicação, ela é sensacional. E eu tô até terminando um estudo agora de que um médico pegou um tecido, né, de uma pessoa que já tinha acabado de falecer, pediu, obviamente, a autorização para os familiares, deixou esse tecido, não sei se é do braço, acho que é do braço, do antebraço, deixou esse tecido vascularizado, ou seja, passando sangue ali, não sei qual tamanho. Um fluxo sanguíneo passando. Sanguíneo. E foi o estudo justamente com estímulos externos, estímulo de luz, estímulo de vento, todos os estímulos que podia ter. E o estímulo da voz, do som, entendeu? Para apurar a inteligência celular. Não sei se você já ouviu falar da inteligência celular. Eu trabalho Lógico, com isso, as luzes. Lógico, né? Eu mexo na célula. E a inteligência celular, ela é capaz de detectar a voz. O estímulo da voz, ela causa, sim, transformação neural e transformação tecidual. E mesmo porque nossa voz emite uma vibração. Sim, exatamente. Se você abrir um ser humano hoje e tentar procurar a voz dentro dele, não existe. Não existe voz. É uma coisa que você não vai achar dentro do ser humano. Mas é esse movimento que a gente faz para emitir um eu te amo, um eu te odeio, ou qualquer coisa, é perceptível pela inteligência celular. E não é só humana. É a inteligência celular de qualquer ser. Principalmente os vivos, né? Mas tudo é capaz de ser modificado com o estímulo do som.
Som e luz. Então, quando você profere palavras de empoderamento para uma pessoa, você está levantando ela. Quando você profere palavras de depreciação, você está declinando ela. E a pessoa, quando ela faz isso para si mesma também. Então, quando ela fala assim, eu vou me cuidar, eu vou me levantar, eu vou pentear o meu cabelo, eu vou lavar o meu cabelo, vou fazer uma maquiagem, passa só um batom. O seu corpo já entendeu que você quis cuidar. Sua célula do seu corpo já entendeu que você quis. Isso aí já... Você sabe uma coisa que eu faço muito às vezes? Por exemplo, uma amiga leva a mãe, né? Ai, eu vou levar minha mãe, trazer minha mãe para te conhecer. Ela é doida para te conhecer. Você fazer uma avaliação, aí eu faço, conheço. Aí a pessoa fala, não, mas eu não vou fazer nada. Não, fala, vamos fazer o seguinte, você vai fazer uma limpeza de pele que eu vou te dar de presente. Depois, se você quiser fazer o resto, você faz. Nessa limpeza de pele, a gente capricha no acolhimento. Que a hora que termina, ela quer voltar. Eu quero voltar aqui, eu quero voltar. Eu tenho pacientes que falam assim, ai, não tem mais nada para eu fazer essa semana. Tem gente que manda mensagem no WhatsApp, essa semana não tem horário aí, não? Falo, não. Ai, mas eu queria... Então vem tomar um café. Você não tem horário, mas tem café. Né? Tá vendo? As pessoas amam ir lá conversar. Amam. É a palavra. Eu tenho uma amiga que trabalha no segundo andar lá no prédio. E tem dia que ela bate lá na minha porta e fala assim, eu queria seu abraço, porque eu sempre abraço apertado. Não, a Luana, ela trabalha com cílios e sobrancelhas. E eu, sempre que eu abraço alguém, eu gosto de abraçar e de passar minha energia para essa pessoa. Eu acho que o abraço, ele cura tanta coisa, né? E sempre eu gosto de dar um abraço sincero. Então ela às vezes vai lá. Aí hoje na hora do almoço eu cheguei tristinha no trabalho. Tava meio borocochosinha, nada muito sério. E com o olho cheio d'água, ela olhou pra mim e falou, o que foi, amiga? Eu falei, tô borocochosinha hoje, mas vai passar. Ela, não, vem cá, você abraça todo mundo, a gente vai te abraçar. E veio 2, 3 me abraçaram, tão gostoso, sabe? E aí a gente sente aquela energia do abraço, das amigas falando, a escuta. Isso cura, gente. Isso cura. Se as pessoas soubessem o quanto isso cura, elas se uniriam muito mais. Eu falo que eu fiz um vídeo agora do Setembro Amarelo, onde eu abri meu coração e contei de toda a depressão que eu tive minha vida inteira e trato até hoje. E não é fácil você assumir isso para as pessoas. Eu tenho depressão, eu tomo remédio, eu faço terapia, eu vou no psiquiatra. E eu não tenho problema nenhum, faço isso tudo, graças a Deus eu tenho dó de quem não faz. Porque a ansiedade é o mal do século, né? E assim, eu consegui tocar muitas pessoas com esse vídeo da depressão, né? De falar da depressão ali e de abrir o coração para todo mundo. Mas, aí eu me perdi, o que eu queria falar disso? Tá vendo? É a menopausa. Ó a névoa vindo. Você estava falando sobre o fato de você ter se aberto e confessado sobre você ter depressão, que as pessoas têm dificuldade de enfrentar a depressão. E que você convenceu várias pessoas a se cuidarem nesse sentido. Isso, eu acho que foi basicamente isso que eu queria falar. E assim, e que a gente precisa falar. A gente precisa se mostrar. Precisa falar. As pessoas precisam era isso que eu queria dizer, as pessoas precisam se identificar. O que eu escutei foi isso, foi pessoas me falando assim, quando eu vi você falando que você tem depressão, eu pensei, eu não tô sozinha no mundo. E não tá mesmo, é muita gente que tem depressão. E a gente tem que chorar quando tá com vontade de chorar, tem que falar quando tá com vontade de falar, e as pessoas têm que entender que tá tudo bem. E depressão é isso, uma hora você tá chorando e outra hora você tá rindo. É verdade. Porque tem gente que acha que depressão é você chorar 24 horas. Não, a depressão ela tem estados e estágios. Eu tenho também, eu tive depressão e tô tratando também. E eu sou a pessoa que tinha raiva, vergonha de falar que estava indo no psiquiatra. Lá no meu TikTok, depois eu vou te mostrar, quem tiver em casa pode checar, niviafranco.ofc.
é o meu TikTok, eu falo lá meus relatos. Eu comecei a contar tudo. Se souber o tanto de pessoas que conectaram comigo, tem mais de 18 mil pessoas. Todo mundo perguntando, todo mundo acompanhando. Eu tive que trocar de remédio, todo mundo queria saber. Comecei com fluoxetina, depois fui para desvenlafaxina, depois... E fui mudando. Hoje eu tô quase ganhando alta. Hoje eu tive consulta com o meu psiquiatra, ele falou assim, olha, talvez ano que vem você já ganhe alta, vamos ver se você continua nesse estado. Amém. Eu falei, que maravilha. E, gente, quando você não tem medo, você rompe qualquer barreira. Ou se você tiver medo, você ultrapassa, você enfrenta esse medo, essa vergonha, que vergonha é um medo, né? Você não tem barreiras. Você E não eu tem... vou te falar, muita gente tem preconceito em fazer terapia, né? Mas é um auto-julgamento. E eu vou te falar que a terapia me trouxe uma coisa que os outros falam, mas como assim? Que é fé. Uhum. Porque todo mundo fala que tem fé, muita fé, que vai na igreja, que é isso, que é aquilo, mas ter fé não é isso. Ter fé é você estar com um boleto, 200 boletos caríssimos, sem um tostão no banco, deitar e saber que Deus vai te ajudar. Você vai fazer a sua parte, Uhum. né? Você vai lá captar cliente, fazer seu trabalho, e Deus vai te ajudar a pagar esses boletos. E fé é isso, é não desesperar antes da hora. É não arrancar os cabelos antes da hora. Sabe, é igual esses dias eu falei, eu fiz uma época terapia porque eu não conseguia lidar com o financeiro. Eu tinha medo de não dar conta de pagar minhas contas. E era um medo que me causava crise de ansiedade. Eu não podia fazer um boleto ou deixar a fatura do meu cartão passar de 3 dígitos, que eu ficava louca. Achava que eu não ia dar conta de pagar. Uhum. Aquilo me dava crise de ansiedade. E procurei a terapia. E foi quando eu entendi, faz da sua parte. Faz da sua parte que o resto Deus vai fazer pra mim. É claro que não adianta a pessoa também ficar em casa e achar Que vai cair no... que o cliente vai bater na porta da sua casa, não. Enquanto eu tô ali sem cliente, eu tô estudando, tô pesquisando, tô procurando coisa para aprender mais, tô mandando mensagem, tô captando cliente, tô me reinventando, né? Mas não tô desesperando. O desespero é uma cegueira, né? É a falta de fé. Falta de fé. É falta de fé. E Deus sempre me ajuda. Às vezes nos 47 do segundo tempo, mas dá certo. Uhum. E falando em fé, nós estamos no Outubro Rosa, né? Você é cristã? Sou. É cristã. No Outubro Rosa, que é o mês da intensificação da prevenção Isso. ao câncer de colo de útero e de mamas. E é também o mês, né, de Nossa Senhora Aparecida, para quem é católico, mês das crianças. Mas Mês do fisioterapeuta. mês do fisioterapeuta, não sabia. Tô E do sabendo agora. médico. E do médico. 13 de outubro é dia do fisioterapeuta e 18 de outubro é dia do médico. Tá vendo, gente? Aqui a gente compartilha e multiplica conhecimento. E 15 de outubro, dia do professor. Dia do professor. Exatamente. E dia 18 é dia do estudante? Não, é agosto Não, que é estudante. 18 de outubro é do médico. Ah, tá. Tô confundindo as bolas. Mas o que eu gostaria de saber de você aqui, que nós estamos falando sobre vários núcleos em que são integrados as mulheres, né? Em vários núcleos, porque é tanta coisa. Eu conheço a Carol, não tem nem um mês, né, Carol? Não, mas parece que tem uma Décadas. eternidade. Eu gosto tanto de você, eu me conectei Que tanto. delícia. Eu nem sou de ver Instagram, porque eu não tenho tempo. Uhum. E eu adoro ver seus stories. Sério? Porque é você, Uhum. né? E aí, lá em casa, meu marido Eu sou fica daquele assim. tipo lá mesmo. Meu marido fica assim, você tá vendo os stories da Nívia, né? Tô, amor, tô aqui morrendo de rir dela, não tem cabimento. Aquele dia lá do estacionamento, falei, gente, será que eu vou ter que ir lá no centro tirar o carro da mulher? Eu que não filmo tudo, eu não tenho condição de filmar tudo, mas é uma piada em cima de piada. Adoro. Parece que é uma eternidade. Sim, e depois de todas essas datas, é o mês da prevenção ao câncer de colo de útero e de mama.
né? Na sua trajetória, você já se deparou com alguma situação, alguma pessoa, parente, amiga, que já teve câncer de colo de útero ou de mama? Sim. E você pode relatar pra gente o que você sentiu, como que foi descoberto, se essa pessoa conseguiu se recuperar? Tem uma grande amiga minha, que o ano passado, no outubro, eu até gravei 3 episódios e postei, tá lá no meu feed da Única, que foi a primeira vez que ela falou do assunto depois de alguns anos. Ela tá curada, mas quando ela ficou doente, ela tinha vergonha, ela não contou para as pessoas, para pouquíssimas pessoas. Eu fui uma delas na época e ela pedia segredo pra gente. Depois que ela fez o tratamento, se curou, ela também teve dificuldade. Aí o ano passado ela falou pela primeira vez, quando eu convidei ela para o bate-papo. E esse ano ela já está fazendo até uma campanha, agora esse mês. Ela curou. Graças a Deus ela está curada, né? Mas foi muito ruim. Foi muito ruim porque ela é uma mulher que sempre se preocupou em excesso com a beleza. E de repente ela teve um câncer de mama. Que desestabilizou ela em todos os aspectos. Ela teve que fazer químio, ela perdeu o cabelo. Ela deixou de ficar, que ela já foi, não vou nem falar de onde não, senão vão saber de quem que eu tô falando, mas ela já foi até Miss. Pra você ter ideia, tanto que essa mulher é linda. Uhum. E trabalhou sempre com a beleza. Então ela era muito preocupada com a beleza. E ela falou, foi preciso um câncer para eu enxergar que a vida não era bem assim. Uhum. Então ela ressignificou a vida dela. Graças a Deus hoje ela tá bem, continua linda, maravilhosa, trabalhando, né? E eu tive uma prima que teve câncer de mama. O dela foi muito agressivo. A história dela foi muito triste porque, infelizmente, só é obrigatória mamografia após os 40. Ela tinha 38. E ela foi na médica e a médica falou que não precisava dela fazer mamografia. Meu Deus, como assim? E passam uns dias ela falou, mas não tá legal, eu tô sentindo que não tá legal aqui a mama. Ela era enfermeira. E por fim ela falou, eu vou fazer a mamografia. E foi onde descobriu o câncer. E era um câncer muito agressivo. E ela faleceu com pouco tempo. E deixou 4 filhos. Meu Deus. Com 38 anos. Isso me dói muito. Porque ela é minha prima em primeiro grau. A minha mãe morreu, eu tinha 4 anos, os filhos dela ficaram. E aí a gente revive tudo, né, amiga? Eu lembro que a minha tia, mãe dela, chorava e falava assim, tá acontecendo tudo de novo. A Soninha deixou as crianças tudo sem mãe, igual você e sua irmã. Como se fosse um karma da família, sabe? Então foi muito traumatizante esse câncer de mama dela. E a minha, assim, não é de mama nem de útero, mas a minha avó teve câncer de intestino, faleceu. A minha irmã mais velha teve um câncer de reto há pouco tempo também. Graças a Deus está curada. Mas o câncer é uma coisa bem... Tem mais do que a gente imagina. Latente na minha família. E tem mais do que a gente imagina, amiga. A gente tem que se cuidar. A gente precisa se cuidar. A gente precisa se tocar. A gente não pode ter vergonha de falar. A gente tem que se cuidar e se amar. Você tem o costume de fazer o autoexame? Tenho. Você faz diariamente? Eu não sei nem quantas vezes eu faço. Isso virou hábito. Durante o banho, às vezes eu tô deitada vendo televisão. Todo dia. Mais de uma vez no dia. Porque virou hábito eu me tocar. Você tá tranquila, relaxou. Tô lá Você tomando vai. banho. Ai, sabe o que eu vi hoje?
E é outro ato de alto amor, né? Eu vi no Instagram a dança do toque do exame de mama. Nossa, que É uma legal. música de axé antiga, eu não lembro o nome da música, que tem uma coreografia, sabe, com as mãos, e aí fizeram a coreografia com autoexame. Eu vou achar para te mandar, que eu achei muito interessante. Mas o autoexame tem que ser um hábito na nossa vida. Uhum. Por exemplo, eu ando tendo muita dor na mama esquerda. Mas eu tô despreocupada. E que eu acho que tem a ver da menopausa. Eu me toco sempre, eu vejo e não tem nada. Faço mamografia, tô com a minha mamografia em dia. Uhum. Não tenham medo de fazer mamografia, não dói. Não vai cair os peitos. E outra coisa, muitas pessoas também têm medo do diagnóstico, não faz por medo do diagnóstico. Eu vou fazer, eu vou achar. Quem procura, acha. Eu já até escutei isso. Mas no meu ponto de vista, gente, se vocês acharem, e se for algo que não trouxe ainda nenhum, tipo assim, você não tá sentindo dor, é sinal de que tá no comecinho. Então tem como dar a volta por cima, tem como se curar, tem como controlar, tem como fazer um monte de coisa. Que bom que descobriu antes. Dura é vocês ficarem, sentem um incômodozinho qualquer, não, deixa pra lá, não vou fazer nada não. Passam-se anos e quando você sentir a dor novamente é algo que já não tem mais O como câncer fazer. da minha irmã foi porque ela se cuida que descobriu cedo. Como a minha avó teve câncer de intestino, desde que minha avó faleceu, a gente faz a colonoscopia com assiduidade, né? Uhum, A minha irmã fazia todo ano. uhum. Então ela foi fazer a colonoscopia de rotina. E viu a lesão, fez a biópsia e deu que era um CA, um adenocarcinoma. E o mais triste, quem teve que contar isso pra ela fui eu. Por uma chamada de vídeo. Porque era uma sexta-feira à tarde, ela me mandou o resultado da biópsia. Aí falou, o que é que deu? Que eu não entendo nada. Eu falei, não, irmã, procura seu médico, deixa ele te contar, te explicar melhor, ele que tá te acompanhando, né? Eu não sei se tem alguma coisa aí, eu não queria falar. Mas ela falou, não, eu só tenho consulta com ele daqui 15 dias. E se você não me falar, eu vou pro Google. Falei, misericórdia, Google é pior. Falei, aí eu não dei conta de falar na hora. Eu falei, é o pior. É o pior, minha irmã. Infelizmente é. Mas, na hora eu lembro que a gente não chorou. Ela só falou assim, o que a gente tem que fazer agora? Falei, procurar um oncologista, que vai te encaminhar para o cirurgião se for cirurgia. Gente, a lesão era tão pequena que ela tirou um pedaço do reto com a margem de segurança. E era tão pequena e uma margem de segurança tão boa que ela não precisou fazer químio nem rádio. Eu tive um carcinoma também no reto. Eu não precisei de fazer nem químio nem rádio também. Porque descobriu a tempo. Foi. Então, para que ter medo do diagnóstico? Ele vai vir de qualquer jeito. Eu te Então, vamos contei, eu tinha te descobrir antes. contado. Você contou, você deu uma pincelada, falou bem por alto pra mim. Eu tinha 28 anos, 10 anos atrás. Então, minha filha tinha 2 anos de idade. Nossa, amiga, que barra, hein? Eu pegava a roupinha dela todo dia, assim, guardava. Falava, talvez essa seja a última vez que eu tô dobrando a roupinha dela. Mas eu já ressignifiquei. Não morri e nem vou morrer tão cedo. Quem não gostar de mim vai me engolir muito tempo ainda. É sobre isso. Aqui não. Aqui não. E me tornei, foi fisiculturista. Eu treino, eu corro, eu faço tudo que dá pra fazer. Isso mesmo, amiga. Não paro nunca. E é isso, gente. Se previnam. Né? A prevenção é o melhor remédio. É o melhor Ainda remédio. é. Até nos tratamentos estéticos, hoje a gente tem trabalhado a prevenção. Hoje a gente tem vendido para as meninas novinhas fazerem um botox preventivo antes de ter as marcas, fazerem um bioestimulador antes de derreter o rosto. Então, tudo que é prevenção é muito melhor. Sim. É muito mais fácil. Até juridicamente, né, quando eu ainda era advogada, você prevenir um problema é muito melhor do que você cuidar Com dele. certeza. Todos os aspectos. É onde eu falo para os meus alunos, vocês têm que ter toda a documentação do paciente. Isso é prevenção. Você aqui, Uberlândia, é pioneira em termografia
clínica. Isso. Explica pro pessoal de casa o que é, como que funciona. Termografia é um exame que a gente faz com uma câmera. Lembra na época do Covid, que a gente ia entrar no shopping, em alguns lugares, tinha um segurança com uma câmera que dava uma imagem colorida? Uhum. Aquilo é uma câmera termográfica. A câmera termográfica, ela capta a radiação que o nosso corpo emite em forma de calor. E de acordo com o calor que eu capto na câmera, Uhum. eu consigo analisar o que está acontecendo. Eu tenho um software, tenho algumas contas para fazer, Uhum. porque se algum lugar tá, a gente chama de... agora eu esqueci o nome, que ele é bem difícil, mas é tipo assim, quando aquela temperatura em determinada região do seu corpo tá muito acima do normal, eu posso ter uma inflamação, Uhum. uma infecção, um tumor. E quando essa cor tá bem abaixo, que eu uso muito no pós-operatório de cirurgia plástica, significa que a perfusão sanguínea não tá legal ali. Então ali eu posso ter uma intercorrência, uma complicação, uma necrose, um problema de cicatrização. Então eu posso avaliar várias coisas com essa interpretação do calor que eu capto do seu corpo. Uma das professoras que eu fiz curso de termografia, ela teve o diagnóstico de câncer de mama numa mama. Aí ela, como ela tem uma clínica só de termografia, tem as câmeras termográficas mais potentes, ela fez um exame nela, termográfico, e ela viu que ela tinha traços na outra mama, não tinha o tumor ainda. Uhum. E ela pediu pro médico, eu quero que você tire as duas mamas. E ele falou, não, eu não posso tirar outra mama, não tem nada nela. Ela falou, na termografia deu e eu quero que você tire antes que tenha. Aí os médicos não podem fazer isso, a não ser que ela assinasse um termo e ela assinou e eles tiraram. E como tirou, mandaram pra biópsia. E tinha os traços. Ou seja, a termografia é um exame maravilhoso, porque ele não é invasivo, ele não te dá efeito colateral nenhum. Né? Por exemplo, às vezes eu faço para colegas que são fisioterapeutas que trabalham, a gente chama de fisioterapeuta forense, Uhum. né? E eles precisam dos laudos, e às vezes um laudo termográfico ajuda muito na hora de avaliar todo aquele processo, porque eu consigo provar ali na emissão da cor que aquilo ali está inflamado, ou que aquilo ali está necrosado. Aquilo que não se vê por fora, a gente consegue ver através desse exame. Que foi mais uma ferramenta que eu busquei para agregar, para eu oferecer para todos os tratamentos que eu faço. Porque eu sempre me sinto frustrada, amiga. Eu sempre acho que eu preciso aprender mais, que eu preciso ajudar mais, que tem mais recurso, vamos estudar mais e vamos trazer mais coisa. Uhum. Né? O taping eu fui pioneira também, eu trouxe que o taping, hoje todo mundo faz taping no pós-operatório. Até médico faz taping. O taping também é eficiente para a prevenção de linhas de expressão ou não? Não. Não, né? Não. Existe algumas pessoas que falam, coloca, faz isso, mas no fundo não tem nada provado cientificamente. Uhum. Porque assim, eu tenho algumas coisas que eu faço que é off-label, né, que não tem nenhuma comprovação científica. Mas eu ainda trabalho em cima de comprovação científica. Eu preciso ter esse embasamento. Sim, porque é um protocolo que já foi homologado, né? Você vai usar algo que já deu certo, que dá certo, e que tem um percentual de chance bem pequena de ter intercorrência, de ter problemas. Eu também concordo que o embasamento científico é muito importante. Os off-label que eu trabalho é mais assim, por exemplo, eu tô vendo que tá em uma pesquisa em andamento, alguma amiga, alguma conhecida que trabalha com aquela pesquisa, e aí, acho que eu vou fazer isso na minha filha, no meu marido, no cachorro, entendeu? Aí eu faço os meus off-label até para ajudar na pesquisa.
pra gente ter resultados, né? Uhum. Mas nos meus pacientes, só o que tem comprovação que eu uso. Eu não uso nada fora disso. Entendi. E o taping, já fiz vários cursos que falam disso, né? O taping ajudar em flacidez, mas eu ainda não vi nenhum resultado, nem no off-label. Se for pensar pela lógica, né, de quem não entende nada de saúde, se é para prevenir um movimento, durante o dia você movimenta tanto, suas expressões são muito mais fortes ao ponto de marcar, e não tem como você usar taping o tempo inteiro. Por exemplo, a gente tá gravando aqui agora, e aí, como é que usa taping? Olha a nossa expressão aqui o tempo inteiro. Se não for o botox que paralisa o músculo, não tem. Então, é só a toxina. É disfuncional. É muito disfuncional. Muito sem E assim, eficácia, né? por falar em toxina, vou fazer aqui que eu gosto de falar muito. Gente, toxina é tratamento. As pessoas às vezes, não tenho dinheiro, vou fazer um botox. Aí vou fazer de novo só daqui uns 2 anos, porque eu vou ter que juntar de novo. Então nem faz o primeiro, faz outra coisa que vai te dar mais resultado. O botox, ele precisa ter uma continuidade. Ele é um tratamento. E você, aos poucos, você vai tirando a força desse músculo. Até você conseguir não paralisá-lo completamente. Mas aos poucos ele vai perdendo a força de fazer aquela ruga dinâmica que vira uma estática. Uhum. É verdade. Faz muito sentido tudo isso. E eu falo faz sentido não porque eu entendo alguma coisa, eu não entendo nada. Mas faz sentido é porque a gente, do lado de cá, se for explicar de uma forma didática, como você explica, dá pra gente entender, assim, a consoância do negócio, entendeu? Faz muito sentido. Quais os outros tratamentos que você tem lá na sua clínica? Fala todos pra gente. Tem a fisioterapia. Pode falar tudo, manda brasa. Tudo é difícil. Igual um amigo meu, tem um amigo meu que é Uber, e ele sempre leva cartão e fica me divulgando pros clientes dele, que ele gosta muito de mim, muito grato. E ele às vezes fala assim, eu não dou conta de falar tudo que você faz tanta coisa. Mas por que você acha que eu tô pedindo pra você falar? Eu digo que a área da dermatofuncional, ela é muito ampla. A minha paixão é a fotobiomodulação. Foto de luz, bio de corpo e modulação de controle. Eu controlo o seu tecido com a luz. Eu controlo a sua célula, que você falou agora mesmo, a célula ouve voz, eu também consigo controlar com as luzes. O estímulo da luz também é muito importante. A luz vermelha, a luz azul, são vários comprimentos de onda. Cada comprimento de onda eu atinjo um nível, né? Cada tempo daquele comprimento de onda eu vou atingir um objetivo específico. E com a luz eu consigo muita coisa, porque eu tenho uma determinada luz que eu estimulo e uma que eu inibo. Então, por exemplo, se eu estou tratando de uma cicatrização sua que já cicatrizou, já colou, tá bonitinha, eu preciso agora inibir ela. Chega menos colágeno aqui, pra gente não ter uma hipertrofia, um queloide, né? Ou se você tá com tantos dias de cirurgia, aquela cicatriz não tá colando, aí vamos estimular essa cicatriz então. Não vamos vir com inibição. Eu tenho que ter todo esse raciocínio clínico com a luz. E não é só na pele, no tecido, eu faço isso no músculo. Eu consigo usar a luz até no pulmão. A gente tem alguns tratamentos respiratórios. Tem tecido ósseo também, por exemplo? Quem tem alguma condromalácia, alguma... Dependendo da profundidade, sim. Hoje, no time do Fluminense, o Newton Petroni, famoso filé, que eu não sei se você já ouviu falar desse fisioterapeuta, ele curou o joelho do Ronaldinho, ele curou naquela época, o Romário é louco nele, ele que sempre tratou o Romário. O Romário nunca deixou outro fisioterapeuta pôr a mão no joelho dele. E ele é muito bom mesmo. E pouco reverenciado, tinha que ser mais reverenciado. O filé abriu muitas portas para fisioterapia. Ele saiu no mundo aí com os jogadores e abrindo a boca e mostrando a fisioterapia para as pessoas. E ele hoje usa com os jogadores do Fluminense
É essa mesma metodologia que eu uso da fotobiomodulação, onde ele tem conseguido resultados muito acelerados. Teve caso do paciente ter um entorse no jogo, né? Sai do jogo com aquele entorse de tornozelo. Quanto tempo para esse jogador voltar para o campo? Uns 15 dias. Ele colocou em 4 dias de volta ao campo, sem dor. Uhum. E isso, a gente tem várias coisas, vários relatos, já tem até alguns artigos que ele já publicou desses tratamentos. Então, assim, é porque a gente atinge lá nervo, músculo, com a luz. Eu trato muito inflamação, eu trato a pele, tudo com a luz. Então, ela é um dos meus tratamentos, mas eu faço desde cicatrização, complicações, necrose, pós-operatório de qualquer tipo de cirurgia, não é só a plástica, ferida, queimadura, queloide, cicatriz hipertrófica. Queloide depois de formar? O queloide é muito difícil. O que eu falo? O ideal vamos tirar, e assim que o médico retirar e fazer uma nova cicatriz, aí nós vamos cuidar para não dar outro queloide. É mais fácil. Agora, cicatriz hipertrófica, eu já tenho alguns resultados maravilhosos. Qual que é a diferença de cicatriz hipertrófica com queloide? Porque hipertrofia quer dizer que cresceu, né? Qual que é a diferença? Depois você olha lá a imagem. A cicatriz hipertrófica, ela vai ficar grossinha e alta. Queloide é grossinho e alto também. Sim. Qual que é a grande diferença? A cicatriz hipertrófica, ela vai ficar no limite da cicatriz. Se a sua cicatriz for um risco, vai ficar aquele altinho no risco. O queloide, ele sai dos limites da cicatriz. É um crescimento desordenado. Desordenado, porque é muito tecido conjuntivo. E tudo isso é só ter excesso de tecido conjuntivo. Não é nada patológico. Não, as pessoas às vezes falam, eu tenho tendência queloide. Pode ser, mas não é que você tem tendência queloide. Você cicatriza muito rápido e você produz muito tecido conjuntivo. Então você precisa de um fisioterapeuta dermatofuncional para modular a sua cicatrização. Que é o meu trabalho num pós-operatório de qualquer tipo. Não é simplesmente fazer uma drenagem. E lá você tem drenagem também, tem as profissionais, limpeza de pele. Limpeza de pele. Nós temos a Virgínia, que trabalha com recursos manuais, ela faz muita manipulação para tirar dor de cabeça. Tem o Daniel também, que trabalha bem pra caramba, com muita lesão de ortopedia. Tá vindo a Monique, que vai especializar em saúde da mulher. A gente está tentando fazer uma fisioterapia pélvica, essas coisas. Isso, que é maravilhoso, maravilhoso. E a gente quer poder oferecer isso tudo para todo mundo. Vocês já estão oferecendo, né? Já tem tudo lá. Cuidar. Mas olha, a sexualidade é um tema muito polêmico. A gente sabe que a sociedade tem muitos tabus sobre muitas coisas, né? Qual é o tabu que você acha que tá passando da hora da sociedade deixar cair por terra, assim, que você acha que tem prejudicado e tem aprisionado muito o crescimento da sociedade em todos os aspectos? Em relação ao sexo? Isso, principalmente em relação ao brasileiro, né? A cultura brasileira, assim. Querer definir a sexualidade da pessoa com o que ela faz entre 4 paredes com outra pessoa. Tipo, um casal, um homem e uma mulher. Posso usar a palavra... Claro, pode mandar brasa. Quem come quem? Eu conheço casal em que a mulher coloca um cinturão e é ela que é ativa na relação com o marido. Entendi. Isso não faz dele gay. Entendeu? É isso, a gente precisa parar de rotular as coisas com o que o outro faz. Primeiro que a gente não tem nem que saber o que o outro faz entre 4 paredes. Se são 2 pessoas, se são 3 pessoas, quem come quem usa o quê.
Porque a partir do momento que você permitiu, entrou e quer, o problema é seu. É ou não é? E você não prejudica ninguém, nem nada. Não! Por que isso faz Se é sentido pras consensual, é consensual, não tem como a gente definir nem rotular nada. O importante é você e a pessoa que está com você serem felizes naquelas 4 paredes. O que vocês estão fazendo ali? Não sei, a gente está sendo feliz, a gente está tendo prazer e dando prazer. Só isso. E ponto final. Para mim, esse é o maior tabu. Querer definir sexualidade, sabe? Com o que faz. Julgar e rotular a pessoa É, pelo pouco que ela conhece, né? Porque nem sempre é tudo que a pessoa tá pensando. Isso faz muito sentido, muito sentido. E talvez isso seja uma consciência machista, extremista, né? Não sei se é exatamente machista, mas é um pensamento extremista. e é O que falta. eu faço é certo, o que o outro faz é errado. É isso. Aí as pessoas entram assim, ah, não, mas quem dá o cu é viado. É gay. Aí eu pergunto, o que é ser gay? Porque as pessoas também precisam, Nívia, se informar. É assunto para outro podcast. Não, mas pode mandar brava. Falar da comunidade LGBTQIA+, que você sabe que eu Não, pode falar agora. sou defensora. Minha filha é uma mulher trans. Eu não tenho vergonha nenhuma, pelo contrário, eu tenho o maior orgulho da minha filha, porque você admitir que é trans, que é travesti, ela fala com o maior orgulho. Eu sou uma travesti, mulher trans, e ela tem orgulho e eu também dela. As pessoas precisam se informar. Precisam. Um dia eu fiz um teste, eu postei nos stories um monte de explicação bem detalhada, mas antes eu falei, por favor, prestem atenção, leiam cada história que eu vou postar. Aí uma amiga minha encontrou comigo à tarde e falou, nossa, eu vi seus stories lá, que legal. E ela foi e me fez a pergunta. Falei, não vou te responder, você vai voltar lá e vai ler. As pessoas têm preguiça de ler e de se informar. Uhum. Se você quer fazer um procedimento estético, fazer uma viagem, comprar um carro, comprar uma maquiagem, você não vai se informar daquilo e ler? Mas mesmo sendo algo tão sério, as pessoas ainda se informam o mínimo necessário. Nem o mínimo necessário. Mas adoram falar a frase, eu até tenho um amigo gay. Essa frase, gente, pelo amor de Deus, repete isso não. Quem é da comunidade detesta ouvir isso. Sabe, eu não quero saber dos seus amigos, meu bem, eu quero só que você me respeita. E é uma frase como assim, não é, eu aceito. Tipo assim, é algo ruim, mas eu Você aceito. não tem que aceitar nada, não tô pedindo aceitação. Eu só existo e pronto. Me respeitar é suficiente, né? Só isso, é só respeito que a gente quer. E que as pessoas dessa comunidade também querem, né? Então, assim, as pessoas precisam ler mais, estudar mais. Porque aí o que eu queria falar era sobre isso, é sobre sexo, gênero. Todo mundo confunde. Por isso que fala, se ele dá o cu, ele é gay. Não. Gay é o homem que tem atração física por outro homem. Eu gosto de dar o exemplo assim. Física e emocional também. Isso, ele olha para outro homem e ele quer beijar na boca do homem, ele quer transar, ele quer casar. É aquilo que eu sinto quando eu olho para um homem. Uhum. E que eu não sinto quando eu olho para uma mulher. E é algo, gente, que a gente não tem controle. Não. A gente não escolhe isso. Não tem. A gente não escolhe Assim que vai gostar tem de homem, os de mulher. bissexuais que olha para a mulher e quer, olha para o homem e quer. E assim como tem os assexuais que não quer nada com ninguém. E tá tudo bem, cada um faz aquilo que quer, não faz se não quiser. Agora, dar o cu, pra quem que você dá? É pra uma mulher ou é pra um homem? Isso sim foi definir se é gay ou não. É quem tá transando com você, é quem tá beijando na sua boca que te define isso. As pessoas gostam de definir pelas atitudes. A gente precisa mudar muito isso tudo, sabe? Esses dias... Ai, essa menina foi tão infeliz, tadinha.
Ela O que sentou aconteceu? Ela foi lá fazer uma avaliação facial, sentou naquela mesa na minha frente. E a gente conversando, até que ela chegou e falou, não, porque... essa voz minha, que tá igual voz de travesti. Aí eu falei, como que é voz de travesti? Ela não sabia que minha filha era travesti. Uhum. Ela, essa voz de homem, que não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei, mas eu não tô te entendendo. O que que tem ter voz de travesti? É ruim ter voz de travesti? Igual quando xingou, ô seu viadinho. Mas é ruim ser viadinho? Não é ruim ser viadinho. Por que que isso é um xingamento? Só que enquanto a gente não tomar a atitude de mudar isso Uhum. na nossa sociedade, o povo vai continuar assim. Uhum. E isso é tão Internalizado? internalizado que o meu pai tem 82, 84, e ele é louco na Clara. Ele nunca teve problema nenhum com a transição da Clara, Uhum. de trocar o nome, de trocar o gênero. Pelo contrário, ele faz Esse é o xodózinho dele. tudo. Louco na neta dele, minha netinha. Mas solta piadas homofóbicas. Do viadinho, do não sei o quê. É uma coisa que tá intrínseco. É além da consciência. É além da consciência. Além. Um dia a gente tava falando de um caso, há muitos anos, teve um caso lá no Banco Central, de um chefe que abusava das mulheres, que trabalhava lá, você lembra? Uhum. E meu pai caiu na bobagem de falar perto de mim, mas também as devia dar moral pra eles. Pra ele. Eu falei, pai, fala isso não. As podia arrancar a roupa que ele não tinha o direito de fazer o que ele fez. E você tem filhas. Se eu trabalhasse lá e estivesse no meio dessas mulheres, pai, você ia falar a mesma coisa? Nossa, é mesmo, filhinho, eu não tinha pensado nisso. Não, mas o seu pai também é uma pessoa muito flexível, né? Porque na maioria das vezes o que a gente enfrenta nos homens é a rigidez total de entendimento. Mas é porque eu toquei o dedo na ferida das filhinhas dele, né? Das 3 filhinhas dele. Porque quando ele solta piada de racismo, porque, amiga, eu não fico calada. Perto de mim, mulher, preto, LGBT, todas as minorias, gordo, ninguém vai falar mal. Ninguém vai fazer mal. Uhum. Eu não deixo. Sábado lá no Fazendão, a gente tava lá naquele mezanino, eu vi lá embaixo um cara pegando num pulso da mulher. Já falei pro meu marido, você se prepara, que se você não for lá, eu vou. Se aquele homem encostar um dedo naquela mulher, eu vou lá. E ele sabe que eu bato em homem. Eu apanho, mas eu bato também. Uhum. Então, assim, perto de mim, ninguém fala mal de minorias. E ele começou com umas piadinhas de neguinho, de pretinho. Eu falei, pai, pelo amor de Deus, que coisa horrorosa. Aí eu já conheço quando ele acha ruim, que ele para e fica te olhando calado. Aí ele ficou um tempo calado, depois falou assim, mas se fosse outro me chamando de branquinho, podia? Eu falei, podia. Podia porque o senhor nunca precisou provar que o senhor não roubou nada. Ninguém nunca teve preconceito com o senhor. Se a polícia te parar, não vai te dar um baculejo. Você é branco. Agora, se você fosse um preto de periferia, você podia ser milionário, que eles iam te dar um baculejo. Uhum. E é mesmo. Então, o preto sofre, pai, há séculos. Então, a gente tem que respeitar isso. O branco não sofre nada não, pai. O que o branco sofre? Pode chamar de branquela azedo. Completamente, né? Completamente privilegiado. Não tem jeito. E eu crio a minha filha também com toda essa noção. Ela sabe de todos os privilégios que ela tem, por ser branca, por ter a mãe que tem, por estar onde ela está. Ela não tem dificuldade nenhuma, ela nunca passou nenhuma situação muito constrangedora com preconceito. Qual que é o desafio maior que você enfrentou desde a descoberta dela
Descoberta não, a assunção, né? Quando ela se assumiu gay até hoje. Qual que foi o maior desafio, assim? Se você quiser falar de todos também, fica à vontade. Ai, são vários, né? Primeiro, eu sou uma mãe coruja. Eu sou galinha choca, sempre fui. Então, assim, o primeiro desafio pra mim foi não permitir ninguém olhar nem abrir a boca quando eu estiver perto dela. Isso eu nunca permiti. Nunca. E sempre ensinei ela a não permitir também. Uhum. Já fiz cenas de estar em festa e ver rodinha, assim, de pessoas conhecidas olhando e comentando, e eu chego na rodinha. E já falo, tem algum problema? Todo mundo já fica calado. Porque eu sou dessas. O que eu tiver pra resolver, eu resolvo com você. Uhum. E na hora. Dou conta de esperar pra amanhã. Mas eu acho que o maior... Eu não vou chorar mais hoje. Mas pode chorar. Aqui é terapêutico, aqui você tá entre amigas, entre elas. Por isso que A é minha papo franco filha entre tem elas. 24 anos. Uhum. A expectativa de vida de uma pessoa trans é 35 anos. O meu maior desafio é saber se minha filha vai estar viva amanhã. Se ninguém vai bater nela na rua, se ninguém vai matar ela dentro de um Uber só por ela ser o que ela é. Porque as mulheres trans são que enfrentam os maiores preconceitos. Esse pra mim é meu maior desafio. Os outros a gente tira de letra. Mas é sobreviver. Isso é pesado, porque é verdade. Não tem como eu passar a mão na sua cabeça agora e falar porque as maiores estatísticas de feminicídio, entre aspas, homicídio, é de mulheres trans. Então, assim, eu torço pra ela arrumar uma pessoa boa, pra ela ter um companheiro e cuidar dela pra que quando eu me for, ela ficar protegida. E ela poder viver muito, muito, muito tempo. Que ela merece. Qual o conselho que você dá tanto para as mães, né, de pessoas trans, quanto para as pessoas trans hoje? Qual conselho, qual orientação que você dá, que você passou, que você acha interessante que todas saibam? Para as pessoas trans o conselho que eu dou é: seja quem você é sem medo. Nunca abaixa a cabeça para ninguém. Nunca deixa de fazer o que você quer, mas com o mesmo conselho que eu dei para minha filha: respeite as pessoas para ser respeitado. A gente só ganha aquilo que a gente dá. E para as mães de pessoas trans, acolha seu filho. O momento que você deixa de acolher seu filho, de amar seu filho, você está perdendo tempo precioso de estar do lado dele, de viver tudo com ele, as felicidades, as tristezas. Ele é sua responsabilidade, você que pôs no mundo. É seu, você assumiu isso com Deus. E Deus é um pai que ama incondicionalmente. Incondicionalmente é incondicionalmente. E você, como mãe, tem que amar incondicionalmente. A gente não tem que aceitar ou desaceitar. A gente tem que respeitar e amar. E acolher. Porque pensa, o tanto... Eu atendi uma moça trans que mora em Paris. Ela veio fazer uma cirurgia. Eu fiz o pós dela. E aí um dia eu atendendo ela começou a chorar e falou assim, eu contando a história da minha filha pra ela, e ela começou a chorar e falou assim: eu tô tão feliz de ver uma mulher trans vencendo na vida, porque se sua filha não tivesse você,
ela hoje estava se prostituindo, como eu tive que fazer e como 90% das mulheres Sim. trans precisam fazer para sobreviver. Então eu vi que uma mulher trans estudou, que minha filha estudou, minha filha formou, minha filha trabalha, minha filha tem o carrinho dela e tá evoluindo na vida. Então ela se sentiu orgulhosa de ver alguém igual ela poder crescer. E isso só foi possível porque ela teve a mim. Porque se ela não tivesse tido eu, ela também tinha se prostituído para sobreviver. Então, mãe que põe filho para fora de casa, e são muitos, tá, Nívia? Eu sei. São porque quando a minha filha entrou para esse mundo, eu precisei entrar junto com ela. Porque eu não conhecia. E eu precisava conhecer. Você precisou conhecer, entender para se fortalecer e para você acolher. Não adiantava eu só ler ou ver coisas, eu tinha que entrar naquele mundo. Eu deixava elas fazerem festas e festas lá em casa. Preferia que fizesse lá em casa do que fosse pra rua. Uhum. Porque lá eles estavam protegidos, eles adoravam, isso tudo antes da pandemia, né? Porque lá eles podiam fazer do jeito que eles queriam, se vestir do jeito que eles queriam, dançar do jeito que eles queriam. Lá eu deixava eles fazerem tudo. Uhum. E eles amavam ir lá pra casa, amavam. E tinha muitos. Tinha tinha menino que ia vestido de menino e levava a roupa numa mochila escondida da família. Chegava lá em casa, trocava de roupa para usar a roupa que tinha vontade. Às vezes era uma roupa de mulher, ou às vezes era uma roupa só diferente do padrão. Mas que mesmo assim não podia sair de casa com aquela roupa. Que coisa, né? Tem muito, amiga, tem muito. Tem muito menino abandonado. Eu sei que tem muito. Eu sei que tem muito que a vida deles se torna um caos, não é por escolha. Não. É por falta de escolha. Não tem como. É igual a questão da prostituição, das drogas, né? Que aí a pessoa não consegue um trabalho porque a sociedade rejeita. Não consegue fazer um curso, não consegue se capacitar. A família tira de casa. Eles precisam de comer, de sobreviver. Começa a se prostituir. E para suportar tudo que eles enfrentam ali, tem que se drogar. Não tem outra opção. Eles precisam ficar anestesiados, Anestesiados. Né? Exatamente. Precisa ficar anestesiado. Eu tive aqui com uma mulher trans e ela já é casada, sabe? Hoje ela é ativista, tem o trabalho dela. Mas ela falou da luta, sabe? A gente conversou até no off, porque não era a pauta do dia. Mas não é fácil. Eu tinha muita vontade, eu tenho esse sonho. Diz que sonho é sonho e vai que uma hora eu consigo realizar, né? Uhum. Eu queria muito poder acolher mulheres trans. Dar abrigo, dar comida, ensinar, educar, dar estudo, para elas terem independência na vida. Vamos estudar sobre isso, vamos fazer disso um propósito, porque eu acho que essa causa merece muita atenção. Vamos. Merece e precisa. Tá, vamos conversar sobre isso. Vamos. Faz muito sentido, eu acho que nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. E é uma coisa que você sabe que eu nunca falei pra ninguém? Nem pro meu marido. Sério? É a primeira vez que eu falo isso pra alguém. Eu sempre guardei pra mim. Tudo tem um motivo. Né? Uau! Tá vendo? Falei pra vocês que aqui é compartilhar pra multiplicar, gente. Quem tá de pé, quem tá com o olho seco aí, assegura-se pra que não chore. Olha, já se passaram 2h30. Misericórdia. Como a gente fala. A gente tá chegando ao final do nosso podcast. Eu confesso pra você que nós vamos ter ainda uma estrutura melhor, maior, né? Somos um neném ainda. O Papo Franco Podcast é um neném. Vamos crescer muito, eu tenho certeza de tudo isso. Mas hoje nós conhecemos um dedinho assim da Carol.
Foi. Um pedacinho pequenininho. E eu tô surpresa, porque eu já te achava forte, eu já te achava acolhedora, resiliente, só pelo pouco que eu convivi. Porque eu convivi muito pouco. Inclusive, eu convivi na esfera profissional, né? Mas que eu pude perceber aqui hoje e confirmar que você é você. Você é a Carol. Isso é muito importante, sabe? Hoje a gente convive com as pessoas e a gente tem que ficar tentando entender se elas estão jogando com a gente, sabe? Uhum. Jogo de interesse, qualquer coisa que você tenha a oferecer, sabe? Ou do seu trabalho, ou da sua visibilidade, qualquer coisa. Elas tendem a enxergar a sua utilidade para elas. E com você não é assim. É você que tenta ser útil para as pessoas. Para todos, inclusive. Sim. Isso é muito, muito importante. Minha avó sempre disse que quando a gente não vive para servir, a gente não serve para viver. Mas as pessoas inverteram as coisas. Quem não serve para mim, eu não vou servir você. É isso que as pessoas... E dói muito, Dói. amiga. Dói. Eu já vivi muito isso e vivo ainda. Também. A pessoa... É difícil a gente ressignificar, porque a gente se doa tanto. Eu tenho muito estagiário lá na clínica. E às vezes eu fico chateada com alguns, porque assim, a partir do momento que você se torna inútil para ele... Ele te trata como nada. E é verdade. É verdade. Você não tem mais utilidade para mim, tchau. E parece que é outra coisa que tá internalizada na sociedade. Ou não sei, sabe? Porque eu percebo que tá internalizado, mas assim, tem pessoas de verdade ainda. Tem. E tem muitas pessoas de verdade. Eu agora ainda. tô com uma estagiária lá que você conheceu, aquela coisa linda, sorridente. Mas o sorriso mais lindo que tem na Única, ela fala muito pra mim assim, às vezes. Fala, nossa, Carol, eu fico boba de ver você. O tanto de coisa que já aconteceu com você, você ainda acredita no ser humano? Eu falo assim, gente, mas se eu ainda não acreditar que tem gente boa nesse mundo... Não faz sentido. Não faz sentido viver. Eu acho que ruim é a minoria. Passaram muitos ruins pela minha vida. Mas sabe o que eu quero acreditar? Que Deus me usou para melhorar eles. E vamos seguir. Eu também penso assim. Eu penso que eu não sou a melhor pessoa do mundo, que eu tenho muito que crescer, que eu tenho muito que aprender. E da mesma forma que às vezes eu posso ser bênção ou lição na vida das pessoas, as pessoas para mim são bênção ou lição. Se tem algo útil que eu abstraio das pessoas, é essa bênção ou essa lição. Entendeu? Ou a bênção do conhecimento, ou a bênção da companhia da pessoa, ou a bênção da lição de vida que ela tem para trazer pra gente, porque se tem algo que ensina a gente é o exemplo. Como ensina? Muito, muito mais que qualquer livro. Qualquer livro que você pegar, qualquer faculdade, não é igual você sentar no Papo Franco Podcast aqui e bater esse papo franco. Não mesmo. Não é. E eu falo que a gente sempre tem alguma coisa para aprender com alguém. E sempre para ensinar também. Para ensinar e para aprender. É uma troca. Eu falo isso para os meus estagiários. É uma troca. Eles estão ali para aprender comigo o que eu tenho de vivência, né? E eu tô ali para aprender com eles o que tem de novidade. É uma troca. Uhum. E fora os exemplos de vida e tanta coisa. É verdade. Eu gosto de viver e eu gosto de pessoas. E tá tudo bem. E como que você se enxerga daqui 10 anos? Não sei. Que outra coisa que a maturidade está me ensinando é não preocupar com o futuro. Eu não quero. Eu tenho sonhos, né? Ai, eu tenho vontade de levar a Única para uma casa maior, fazer isso, fazer aquilo. Tem um monte de sonho. Mas eu tô tentando viver o hoje. Aí amanhã eu preocupo. Se você pudesse agora olhar para trás, para Carol de 15 anos, de 10 anos, para a criança Carol,
e pudesse conversar com ela, o que você diria pra ela? Vai dar tudo certo. Você vai dar conta. Você vai ser muito maior. Você conseguiu. Imagina. Você conseguiu. Você conseguiu, Carolzinha. Ó, pode pular de alegria. Pode parar de brigar com os outros. Você conseguiu. Uau. E tá acabando, tá? Não vou te fazer chorar mais, não. Ai, Tô acabando é com você, né? Aham. Aí pega um balde aqui pro meu marido vir me buscar e me leva no balde. Em relação às memórias que você quer deixar, o seu legado, qual legado você quer deixar? Para a sociedade, para sua família, para Clara? Eu quero deixar o legado do amor. Minha filha, desde que nasceu, eu falo uma coisa para ela, que uma tia minha me falava, da regra de ouro, que hoje todo mundo vê que é a empatia, né? Nunca faça com os outros aquilo que você não quer que faça com você. E amar a si, amar os outros. O meu legado é esse, é fazer as pessoas se amarem. Eu sonho com um mundo feliz, com um mundo sem maldade, que a gente possa amar, sorrir. Porque é tão gostoso quando a gente está num ambiente de amor, não é? Nossa, é outra coisa. Você quer estar lá. Meu casamento. Você tem desejo por isso. O ano passado eu casei em agosto, do lado de uma cachoeira. E assim, foi muito. Nós estávamos transbordando amor. Uhum. Eu e o meu marido, a gente fala assim: o nosso amor realmente é alguma coisa de outras vidas. A gente adivinha pensamento um do outro. A gente tem hora que a gente não precisa falar as coisas um pro outro. E a minha filha e minha cunhada morrem de raiva. Uhum. Eu falo, é porque vocês não têm um príncipe, um sol igual o meu. Que eu chamo ele de sol e ele me chama de lua. E esses dias a gente tava lá na cozinha e a gente foi falar, e a Clara perto, a gente falou 2 frases iguais juntos. Aí eu lembro que eu ainda olhei pra Clara e falei, tá vendo? Você viu que a gente fala junto, que a gente pensa a mesma coisa. Então, assim. E eu queria que as pessoas tivessem noção do que é amar e ser amado nessa intensidade. Então, o legado que eu queria deixar era legado de amor. Que as pessoas lembrassem de mim. Entendam e exerçam amor em toda a sua plenitude. Isso. Amar. Amor cura tudo. O amor cura tudo. Sabe? Se acolher uma pessoa, amar aquela pessoa, ouvir aquela pessoa, não julgar ninguém, não rotular ninguém. Sabe? Respeitar os outros e ser feliz. Só isso. Só isso. Eu tento tirar, eu exercito isso todos os dias da minha vida, de tirar todos os julgamentos, sabe? De não ter nenhum tipo de preconceito com nada. Eu não tô falando nem dos preconceitos da sociedade em si, das minorias. Eu falo preconceitos que hoje até quem é rico sofre preconceito. Uhum. Né? Olha lá. Ao carro da pessoa, não quero nem papo, que não sei o quê. É metido. É metido, é isso. Não, gente, você não conhece. Eu postei uma coisa que eu li esses dias no Instagram sobre gentileza. Que aquilo me representa. Eu não dou conta, tipo assim, se eu cruzar com você e você não me der um sorriso, passar... Fala, gente, aconteceu alguma coisa com a Nívia. Eu nunca vou pensar que você não gosta de mim. Eu vou pensar que aconteceu alguma coisa e você está precisando de ajuda.
Então, assim, a gente tem que ser gentil com as pessoas, sabe? Já aconteceu de eu chegar num lugar e a pessoa tá de cara feia, e eu tratar aquela pessoa com educação, vou falar assim, eu quero acreditar que hoje, a hora que ele saiu de casa, não estava bem, aconteceu alguma coisa, ele está mal-humorado. Não tem culpa do jeito que ele está me tratando. Então, eu vou tratar ele com Tem educação. justificativa, né? Cada um dá o que tem, né, Carol? É. É Eu igual. quero dar só amor e gentileza. É esse legado que eu quero deixar. Ai, que gostoso! Ai, gente, vocês tinham que estar aqui, ó. Pra vocês sentirem essa energia, essa sinergia, essa coisa maravilhosa. E é isso que vocês sentem na clínica quando vocês chegam lá, tá? Vocês viram, né, que as pessoas nem têm horário e quer estar lá. Isso não tem preço, de verdade. E agora, para nós finalizarmos com chave de ouro, se você pudesse escrever uma carta para todas as mulheres, né, para todas as mães, para todas as pessoas trans, mães de pessoas trans, para todo mundo que está enfrentando um desafio agora, qual seria o conselho central dessa carta? Olhando para aquela Não câmera. tenham medo de tomar nenhuma atitude para se defender. A gente, às vezes, por exemplo, quem nunca? Eu vou esconder isso aqui do meu marido. Porque vai que ele fica nervoso, né? Vai brigar comigo. Para evitar a fadiga. Uhum. Não. Eu fiz isso 19 anos num casamento. Quebrava uma coisa, mas nossa senhora, a hora que chegar o mundo vai acabar. Não aceitar esse tipo de coisa. Enfrentar, nunca se subjugar. Nunca esconder, mentir, de medo, de discussão, e subjugar, e deixar, sabe, aquela coisa, por pior que seja. Porque senão aquilo vira uma bola de neve. Eu vivi isso, sabe? E hoje, meu marido é maravilhoso, maravilhoso. Mas ele também sofre na minha mão, tadinho. Hoje o jogo virou. Porque eu não aceito nada. Esses dias, tadinho, ele teve uma crisezinha de ciúme. Mas ouviu pra caramba. E eu fiquei orgulhosa de mim. Fiquei orgulhosa de falar assim. Porque, assim, resumindo, o ciúme dele foi de um olhar. Eu entendo o ciúme, a insegurança, não tira a razão dele. Mas eu fiquei orgulhosa de me defender, de dar conta de me defender sem medo. Uhum. De falar, peraí, você tá brigando porque uma pessoa que você tem ciúme passou perto e você disse que eu olhei. Eu vi essa pessoa. Mas olho é pra ver, boca é pra comer. Como é que eu não vou ver a pessoa? Ele tem que ter ciúme do que você sente, de como você reage. Sim, e é igual eu te falei, ele é maravilhoso. É ele que sofre comigo. Porque eu não aceitei. E falei isso pra ele. Uhum. E ele, claro, ele depois esfriou a cabeça e falou, não, amor, realmente, o que eu fiz foi ridículo. Mas foi um momento de segurança também que acontece, né? Uhum. Só que a gente também tem que aprender a se impor. Tem. A se impor. Não é assim que a banda toca, não. Se posicionar, né? Se posicionar sem medo. Então eu fiquei orgulhosa de mim, porque eu soube me posicionar. Então, mulheres, saibam se posicionar e se posicionem. E mesmo se não souber, se posiciona. Às vezes nem é o outro que é abusado, é você que não coloca limite. Isso é colocar limites. Falem das suas dores, deixem claro. Aí sim, você vai saber se é abuso ou se não. E se for abuso, mete pé. E é por isso que eu e meu marido hoje, todos os nossos amigos falam, todo mundo conhece, a gente fala que a nossa relação é linda, é invejável. A gente também tem os nossos altos e baixos, só que a gente conversa. A gente não se agride, a gente não se machuca.
né? Eu sei pôr os limites, ele me ouve, eu ouço ele. Então, meu conselho é esse. Uau, conselho lindo. E agora você vai falar sobre os seus projetos para o pessoal de casa e também vai falar os meios de contato. Como que as mulheres, como que as pessoas podem entrar em contato para conversar com você, para tirar alguma dúvida, para buscar os seus serviços, tá? O pessoal de Uberlândia e região, como que faz para falar com a Carol? A Carol hoje está na Única Fisioterapia Cicatricial. A nossa clínica fica dentro da M7 Business. A M7 fica ali na esquina da Avenida Liberdade, aquela que começa lá na Porta do Praia, com a Avenida Presidente Médici. Atrás do Potiguar Restaurante. Facinho de achar. Vão lá tomar um café, fazer uma avaliação facial, conversar, bater papo, desabafar. Lá a gente trabalha com tudo que diz respeito a dermato funcional, a beleza, a feridas, a ferida do corpo e da alma. Todo mundo que chega lá, chega assim. Esses dias foi uma menina lá, eu e os meus casos, né? Toda hora eu lembro de um caso. Ela tá com uma patologia muito difícil, que chama neuralgia do trigêmeo. Trigêmeo é um nervo que a gente tem aqui na face e ele inflama por algum motivo e a pessoa tem uma dor descomunal. Ela chegou lá com medo do que ia acontecer, se ia doer mais, acuada. E nós conseguimos fazer ela embora sorrindo, feliz, esperançosa. E é sobre isso, sabe? Eu estava lá, gente. Quando me disseram que aquela moça que tinha passado por mim sorrindo tinha neuralgia do trigêmeo, que é a maior dor do mundo. É a maior dor do mundo, a pior dor do mundo. Eu não acreditei. Eu falei, que neuralgia? Eu falei na hora, não foi? Foi. É sério. Então, nós estamos lá, de braços abertos para quem quiser ir. Redes sociais, Instagram, telefone também. Tá, o Instagram da clínica é Única Fisiocicatricial. O meu é Carol Moreira Físio. Telefone 349-9723-7569. Só mandar mensagem, telefonar, o que quiser. É o da Única. A gente tá com ele o tempo todo. Uau. E é isso, pessoal. Queria muito eu conversar mais tempo aqui, mas eu sei que já tem gente esperando. Você escutou a campainha tocar. E papo franco entre elas, gente. É isso e é muito mais, né? Eu seria muito injusto se eu terminar o podcast falando assim, é isso, não, porque não é só isso. É muito mais. Esse papo nosso aqui começou bem antes de tudo isso, né? Começou numa conexão, e a conexão que eu tenho com todas vocês também, e o nosso lema, né? Eu sempre busco pessoas de altíssimo nível, altíssimo valor, sempre repito isso para vocês terem certeza que só vai sentar nessa mesa aqui quem tiver algo a acrescentar a vocês. Então valorizem o nosso trabalho, compartilhem com mais mulheres, mais pessoas, tá? Compartilhem os cortes, compartilhem o podcast, curtam muito, valorizem o nosso trabalho para a gente ter como levar esse trabalho para mais pessoas e trazer mais pessoas desse nível aqui. Então, já me sigam em todas as redes sociais também, niviafranco.oficial, no Instagram e no TikTok, e papofranco.podcast no Instagram, no YouTube, no TikTok, YouTube Premium, Apple Music e Spotify. Se você não puder assistir a gente, né, ver os nossos sorrisos, os nossos choros, as nossas caras de surpresa, que tá tudo certo, mas o importante é que você não perca o nosso conteúdo. Você também pode ouvir, né, nas plataformas de áudio, tá? É só ligar lá, pode lavar sua louça, pode dirigir seu carro, escutando a Nive e a Carol no Papo Franco Entre Elas. E um outro recado para todas as mulheres. Pode falar.
tô aberta também até pra quem quiser uma ajuda, porque eu acho que nós temos que nos unir. Uhum. Igual você mesma falou aí, divulga, assiste, passa para os outros para assistir, ajudar o podcast a crescer, ajudar a Nívia a crescer, ajudar a todos os assuntos que você traz aqui, que são relevantes, chegar a outras mulheres. Porque eu sou daquela coisa que uma mulher, quando ela sobe um degrau, ela traz as outras todas juntas com ela. Exato. Eu Todas. concordo. E eu acho que a gente tem que se unir, porque se a gente se unir, aí a gente vai zerar o game. Vamos. A hora que a gente compreender isso, não tem mais pra ninguém. Não o mundo tem. será governado por mulheres. Eu tenho certeza absoluta. Mas a gente precisa primeiro buscar essa compreensão. Com certeza. A gente precisa se unir muito. Compreensão e união. Eu concordo com você. E, Carol, muito obrigada. Eu que Obrigada. agradeço. Toda hora nós se pega, nós se abraça, a mesa atrapalha, né? Eu gosto de pegar, de sentir a energia das pessoas. Maravilhoso. Gratidão. Gratidão. Que Deus te abençoe imensamente. A Que o todos universo nós. te agracie em todos, onde você tocar, Amém. tá? Que onde você tocar vire bênção. Amém. Que as pessoas tenham consciência que todas as lições que você passou traz algo a agregar na vida delas. Eu já percebi isso, já sinto isso. Espero que todas as pessoas que estão inscritas, que assistiram esse podcast, se sintam transformadas, né, Amém. que se sintam acolhidas, se sintam merecedoras de tudo isso que nós estamos Isso mesmo. promovendo, tá? E conta comigo, sempre. Você De também. verdade, com todo o meu coração. Eu também. De coração. Peito aberto. Que você precisar de mim, eu tô Vamos junto, vamos crescer. Vamos, Vamos que pra agora cima. nós vamos com outros projetos. Sim. E pessoal, nós vamos ficando por aqui, tá? Tem mais alguma consideração? Tudo certo? Então, beijo no coração de vocês. Beijão. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.